A lei seca completa 10 anos amanhã e mesmo com penalidades mais rigorosas, tem gente que ainda insiste na mistura entre bebida e volante. Só neste fim de semana, a fiscalização pegou 120 motoristas embriagados no DF. Um dos casos foi em Samambaia. O homem foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool e de drogas. Para completar, ele ainda tentou subornar os policiais com uma nota de R$ 50. No posto rodoviário da Polícia Militar de Samambaia, uma cena preocupante foi registrada pela corporação. Um motorista com sinais de embriaguez, que nem conseguiu fazer o teste do bafômetro, admitiu ter consumido bebida alcoólica e ainda cocaína durante uma festa. Dentro do carro, garrafas de vodka e energético. Além de tudo isso, o homem estava com carteira de habilitação vencida e, para tentar escapar de todos os flagrantes, tentou subornar os policiais com uma nota de R$ 50. Mas não adiantou. Ele foi levado para a delegacia. O motorista de aproximadamente 40 anos foi autuado em flagrante por 3 crimes. Por dirigir bêbado, com a CNH suspensa e tentativa de suborno. As penalidades somadas podem chegar até 12 anos de detenção. Agora eu fico imaginando, Cláudio Humberto, um cidadão nessas condições com o volante na mão. Que risco, hein? É uma irresponsabilidade muito grande, né? O fato é que a lei seca completa 10 anos. Nesse período houve uma mudança muito significativa e positiva dos hábitos e costumes dos motoristas. Muita gente adquiriu o hábito de, se vai beber, sempre estar na companhia de alguém que não bebe ou que não vai beber, ou deixa o carro em casa e recorre ao táxi ou ao Uber para fazer o seu deslocamento. Mas muita gente se espanta. Como é que ainda acontece isso? Acontece isso, sobretudo, por desinformação, por falta de educação. A lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro, determina que cada centavo, todo o dinheiro arrecadado pelo Detran e DR e tudo mais, os órgãos de trânsito com multas, deve ser aplicado em campanhas de esclarecimento, campanhas de conscientização, de educação no trânsito. E a gente sabe que isso não acontece. Historicamente, o Detran aplica alguma coisa como 2 a 3% de tudo que arrecada com campanhas educativas. Se aplicasse pelo menos uma boa parte daquele R$500 bilhão que o Detran arrecada todos os anos, com toda certeza essa situação seria diferente, né? O número de pessoas que ainda dirigem embriagada é diretamente proporcional à falta de investimentos dos órgãos oficiais em campanhas de educação do trânsito. O Departamento de Estradas de Rodagem e a Novacap têm até o dia 15 de setembro para começar as obras de reconstrução do viaduto da Galeria dos Estados. A Justiça estipulou uma multa de R$20 mil para cada dia de atraso. A decisão faz parte de um acordo entre o Governo do Distrito Federal, Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal e a Defensoria Pública. Segundo o documento, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Novacap tem até o dia 15 de setembro para começar as obras de reconstrução do viaduto do Eixão, que desabou no início de fevereiro deste ano. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa diária de R$20 mil. O acordo divulgado há poucos dias partiu de uma ação civil pública ajuizada pela Seccional de Brasília. A Novacap e o DR se comprometeram a apresentar os projetos e prazos para a finalização das reformas. Agora, Cláudio Humberto, dá para acreditar que esse viaduto vai estar de pé ainda neste ano? O que não dá para acreditar é que a gente continue nessa situação em que a Justiça ameaça punir o GDF com multa diária de R$20 mil. Adivinha quem vai pagar a multa? Nós, as vítimas, os contribuintes. Aqueles R$20 mil que certamente serão pagos se o governo não cumprir esse prazo, serão pagos com o nosso dinheiro, minha gente. Isso é que é um absurdo. Está na hora de a justiça, se a legislação não permite, está na hora então de o legislador providenciar isso, mas se não, o próprio juiz determinar que o governador, o presidente lá da Novacap, o presidente do DR, essa gente toda que está segurando esse negócio há quase 5 meses, que se responsabilize, eles sejam responsabilizados, inclusive pessoalmente, com seus próprios bens, por desatinos dessa natureza. É um escândalo
que o viaduto tenha desabado há quase 5 meses e até agora nada, nenhuma providência, né? A gente disse aqui tantas vezes e algumas pessoas achavam que era brincadeira, era para chamar os japoneses. Lá eles já resolveram isso em várias situações em 2 dias, em 48 horas. Aqui há 5 meses, esses incompetentes não conseguem recuperar o nosso viaduto da Galeria dos Estados. E Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz foram condenados em primeira instância a 16 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no caso que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente novamente. E esses nomes são bem conhecidos, né, Renata? São velhos conhecidos, Rodrigo, com toda certeza. Com relação a esse caso específico, a suspeita, na verdade, eles foram condenados por conta disso, pelo desvio de 3,5 milhões de reais que teria sido destinado à campanha de reeleição de Eduardo Azeredo, isso lá em 1998. Então, esse dinheiro teria saído de 3 estatais, incluindo o Banco do Estado, teoricamente iria para patrocinar eventos esportivos, mas era uma mentira. Na verdade, esse dinheiro teria ido para a campanha de Eduardo Azeredo. A gente lembra que Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão, está cumprindo essa pena porque ele foi condenado em segunda instância, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O condenado em segunda instância já pode começar a cumprir a pena, que é exatamente o caso dele. Já Marcos Valério também está preso, mas por uma outra condenação, por isso mesmo que você falou que são nomes aí já conhecidos, por participação no chamado Mensalão do PT. Então ele foi condenado a 37 anos de prisão e vem cumprindo essa pena. A informação que nós temos é que ele prestou um acordo de delação premiada com a Polícia Civil de Minas Gerais. No entanto, esse acordo beneficiaria ele com relação a futuras condenações. Então, pode ser que ele seja beneficiado com relação a essa condenação de agora. Mas o fato é que a defesa dele tenta ainda aí conseguir um acordo de delação tanto com a Polícia Federal quanto com o Ministério Público Federal. Agora, a situação dele se complicou ainda mais, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, são reincidentes aí da Justiça. Pois é, e esses são casos muito demorados, né? Muito demorados mesmo em razão das infinitas possibilidades de recurso que os condenados têm aqui no Brasil. No direito processual brasileiro permite isso, né? É por essa razão que fatos que se arrastam há 20 anos, sei lá, há muitos anos mesmo, na Justiça, somente agora estejam sendo confirmados, né? E o que a gente verifica é o velho adágio popular que se confirma, né? A Justiça tarda, mas não falha. E olha só que situação, o DF tem apenas pouco mais de 30 ambulâncias do SAMU para atender os cerca de 3 milhões de habitantes da capital. Acompanhe na reportagem. Era para ser um serviço de emergência, mas muita gente reclama que o SAMU demora para chegar. Eu não sei se é falta de ambulância, falta de pessoal, mas atendimento em torno de 40 a 50 minutos no mínimo. A demora demorou. De acordo com o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, falta investimento no setor, o que prejudica ainda mais os serviços. O SAMU do Distrito Federal, as ambulâncias, nós temos autopulse dentro das viaturas. Muitas não estão rodando sem esse equipamento, por falta de suporte, por falta de baterias, por falta de contratos, na verdade, que seriam suficientes para botar esse equipamento funcionando novamente. Faltam, além das baterias, os carregadores, o Life Band, que é um cinto que você coloca nesse aparelho, além de pilhas comuns, cabos, coisas básicas que não temos, e tudo isso por falta de investimento. O sindicato denuncia ainda que, em alguns casos, os servidores fazem até vaquinha para comprar equipamentos de trabalho. Outro problema é a quantidade de ambulâncias. Segundo o diretor, são apenas 30 para atender todo o DF. É insuficiente, levando em média o número de RAs que temos, dá quase uma por regional, né? Temos as viaturas avançadas, são em média 7 avançadas, aquela que tem a presença do profissional médico, mas na sua maioria, para aquele primeiro atendimento, é apenas o técnico e o condutor que faz esse primeiro socorro. Em nota, a Secretaria de Saúde reconheceu a deficiência e confirmou os números do sindicato. São 33 veículos no total, 16 motos, 15 unidades de suporte básico e 2 de suporte avançado. O GDF espera adquirir 11 novas ambulâncias ainda este ano.
E a seguir, 9 pessoas ficam feridas em batida entre carro e van em Planaltina. Você acompanha este e outros acidentes do fim de semana, logo depois do intervalo.